Obrigado a você que está com a gente aqui na audiência do RS Acontece. A gente vai junto até as 2h30 da tarde. André rindo fácil hoje, né, André? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Bom é que todo mundo possa rir, cada um ri de um lado, tem competição para todo mundo. Isso aí. Acompanhe a gente a partir de agora também no Facebook e na página da Band RS. Vai lá, escreve pra gente, a gente vai ler. Hoje tem a volta do chimarrão. Chimarrão chegou. Olha, no programa de hoje, você vai conferir os seguintes destaques. Acompanhe. Crimes contra a mulher. 5 pessoas foram presas durante a operação da Polícia Civil no estado. Raio-X da população gaúcha. O Rio Grande do Sul está ficando mais velho. Mulheres são maioria. Vale dos Sinos tem o maior número de moradores ativos do estado. A gente te mostra as curiosidades do levantamento do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento. Vai ter reforma. A Praça Morro da Cruz, no bairro São José, na zona leste da capital, vai ser a primeira a receber melhorias, depois da assinatura do contrato de manutenção do mobiliário de praças e parques de Porto Alegre. Belo gesto. Mariana Calil nos conta sobre uma iniciativa que anda dando o que falar. Como os africanos que vivem por aqui praticam a solidariedade de uma das formas mais deliciosas, a gastronomia. A Polícia Civil realizou uma operação de combate à violência doméstica e familiar. A ofensiva ocorreu de forma integrada, com a participação de 22 delegacias especializadas aqui do Rio Grande do Sul. 5 pessoas foram presas preventivamente durante a ação que aconteceu na mesma semana de um julgamento histórico aqui no estado. João Guatimozin Mugin Neto foi condenado nesta quarta-feira a 28 anos de prisão pela tentativa de homicídio duplamente qualificada da ex-companheira Bárbara Pena. Uma história triste e que levanta um alerta sobre estatísticas preocupantes da violência contra a mulher. Uma rotina de medo. A cada hora, 4 ameaças a mulheres são registradas no Rio Grande do Sul. De janeiro a julho, foram 212 tentativas de feminicídios, quase um caso por dia. Ao longo do ano, 62 mulheres foram assassinadas. No Brasil, só no ano passado, 42% dos casos de violência contra a mulher aconteceram dentro de casa. 76% dos agressores eram pessoas conhecidas pelas vítimas e quase 40% deles eram companheiros ou ex-companheiros. Ninguém é obrigado a ficar com outra pessoa e a agressão física, infelizmente, não nos leva a nada. Ninguém vai ficar obrigado, até porque ameaça ou amedronta a mulher e afasta seu companheiro. No momento, elas estão muito desamparadas, né? O direito de dizer sim ou não, eles não aceitam. Conheço vários casos de amigas minhas que têm esse problema, que elas não procuram ajuda. E por que elas não procuram? De medo. Para combater casos de feminicídio, a Polícia Civil Gaúcha realizou uma operação em 22 municípios do estado, alusiva aos 13 anos da Lei Maria da Penha. 5 pessoas foram presas preventivamente, a maioria por descumprimento de medidas protetivas. Durante a ação, 10 armas usadas para ameaçar as vítimas foram apreendidas. Então não basta apenas que as mulheres denunciem, procurem um órgão policial para fazer o primeiro relato das ocorrências, mas que quando há a medida protetiva e se eventualmente elas estiverem sendo descumpridas, que essa mulher retorne para notificar isso à Polícia Civil, porque dessa maneira a gente consegue realmente inibir a progressão da violência e representar por prisões preventivas desses agressores. É uma busca incessante para que essas mulheres tragam até a polícia, façam as denúncias e, mais do que isso, uma resposta do Estado a todos os casos que nos são apresentados, buscando evitar, através do exemplo, da punição, da prisão que hoje acontece, também são formas de prevenção à violência. Nessa semana, um caso de violência contra a mulher, ocorrido há 6 anos em Porto Alegre, foi julgado. Bárbara Pena teve 40% do corpo queimado pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a vítima, João Mugin Neto colocou fogo no apartamento em que estavam e a jogou pela janela. Morreram no incêndio os 2 filhos de Bárbara, uma menina de 2 anos e um bebê de apenas 3 meses. Outra vítima fatal foi um vizinho de 79 anos que tentou ajudar. É um dos júris, uma das histórias mais tristes que eu convivi já nesses 26 anos
magistratura. Depois de 2 dias de júri, o réu foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado. Ele não poderá recorrer em liberdade. Seguir minha vida de certa forma, porque eu luto pela minha sobrevivência, mas é algo que está marcado na minha pele, na minha vida, algo que foi imposto em mim, né? E por causa do João, eu nunca mais vou ser a mesma. Brabo é que, além da questão da violência contra a mulher, né, no caso a Bárbara Pena que a gente ouviu aí, esse caso envolve o homicídio de 2 crianças, né? Filho da Bárbara, os 2, e um deles filho também do João. Vamos adiante. Um homem que não teve a identidade revelada foi morto a tiros na rua Atílio Superti, no bairro Vila Nova, aqui na zona sul de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, a vítima estava com as pernas e as mãos amarradas. O caso ocorreu por volta das 10 da noite dessa quarta-feira. Cerca de 1 hora depois, um outro homicídio aconteceu na Viela da Alegria, na Vila Jardim, na Zona Norte. A vítima também foi um homem, atingido por mais de 10 disparos. Ele chegou a ser encaminhado, ainda com vida, ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga os 2 casos. A Praça Morro da Cruz, no bairro São José, na zona leste aqui da capital, foi a primeira a receber melhorias a partir da assinatura do contrato de manutenção do mobiliário de praças e parques de Porto Alegre, firmado nesta semana. E o repórter Jonathan Bittencourt traz mais detalhes sobre isso. Boa tarde, André. Boa tarde, Gabi. Olha só o que a gente encontra aqui na Praça Morro da Cruz, na Vila São José. Trator, trabalhadores trabalhando justamente na revitalização deste espaço. Um contrato foi assinado com a empresa Exam, pouco mais de 24 milhões de reais, entre a Prefeitura e esta empresa, para manutenção dos parques, das praças, das 667 que existem na capital gaúcha. E aqui nós devemos ter o seguinte: na parte de cima, um playground, também uma academia de ginástica. Os brinquedos devem passar aí por melhorias, por manutenção. Novos equipamentos, inclusive, estão para serem instalados. A Secretaria de Serviços Urbanos também ressaltou que deve haver uma reformulação deste espaço, mais acessibilidade, também segurança para os moradores e mudanças também da quadra poliesportiva. A gente pode perceber que não tem aqui espaço para a galera jogar basquete. Inclusive, é uma reclamação da gurizada que precisa muitas vezes ir para outros bairros para poder jogar basquete. E em um dos pontos aqui, na quadra de cima, a gente tem uma cesta improvisada. É do jeito que o pessoal se vira aqui na Vila São José para poder desfrutar do seu esporte no dia a dia. Além disso, também o calçamento deve ser reformulado, as próprias grades devem aumentar um pouquinho, subir, porque a gurizada às vezes deixa a bola escapar, acaba atingindo um telhado, uma janela do vizinho. Mas então, a expectativa da Prefeitura é de que em um ano as 667 praças sejam alcançadas de toda a cidade, sendo beneficiadas, passando por mudanças nos equipamentos, no calçamento, na estrutura que está sendo disponibilizada. O pagamento para a empresa é por produtividade, inclusive as equipes e os veículos podem ser monitorados via GPS. É com vocês aí no estúdio. A gente está vendo aí com o Jonathan que a praça precisa mesmo de uma reforma, que bom que ela vai ocorrer, sobretudo aí para a comunidade do Morro da Cruz, que está distante dos melhores equipamentos aqui de Porto Alegre. Um outro assunto referente à cidade é que foi entregue hoje um residencial terapêutico, residencial Nise da Silveira. O espaço pode acolher até 10 pessoas com transtornos mentais crônicos e ainda necessidade de cuidados de longa permanência. O residencial fica aberto 24 horas por dia e funciona também todos os dias da semana. Os serviços oferecidos no residencial são estratégicos e fazem parte do Plano Municipal de Superação da Situação de Rua e também do Plano de Saúde Mental. O Instituto Renascer é a instituição parceira que prestará os trabalhos. O local fica na rua Valdomiro Chapque, 328, no bairro Intercap, aqui em Porto Alegre. Um homem de 43 anos morreu após ser projetado 27 metros para fora do carro depois que ele saiu da pista e bateu em uma árvore. O acidente ocorreu hoje no quilômetro 285 da RS 324 em Nova Bassano, na Serra Gaúcha. Conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, o motorista não utilizava o cinto de segurança no momento da colisão.
Vamos adiante com o RS Acontece. Sabe, Gabriela, quando eu era guri ali nos anos 70, eu adorava olhar aquele mapa, aquela pirâmide etária e ver que eu fazia parte ali daquela grande juventude, né? Eu era criança, né? Que ia ser a juventude que ia ajudar a mudar o Brasil. O que aconteceu? Está mudando esse perfil demográfico, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, está ficando mais velho. Nos anos 30, daqui a anos 30 que vem pela frente, né? Nós teremos mais idosos do que jovens, uma população que cresce cada vez menos. Esses dados estão em um trabalho que foi apresentado pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento do Estado. E o estatístico Pedro Zuanazzi, nosso convidado, está aqui com a gente. Tudo bem, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Nada como um bom dado estatístico para poder embasar o que é necessário depois, que é política pública, né, Pedro? Exatamente, porque quando a gente olha para a população do estado do Rio Grande do Sul, se a gente olha só para o total, a gente tem uma certa estabilidade. A população do estado do Rio Grande do Sul vem crescendo cada vez menos, com ápice projetado para o ano de 2035. Mas exatamente como tu falaste, quando a gente olha para as faixas etárias, a gente vê uma dinâmica muito diferente. Enquanto que os idosos vêm aumentando na população. Que estão vivendo mais? Vivendo mais, principalmente devido ao aumento da expectativa de vida. Né? E aquela base que era maior está subindo, né? E aquela base que era maior está subindo. Por quê? Porque os nascimentos caíram. Veja só, André, nos anos, lá em 1994, nós tínhamos 188 mil nascimentos no estado. E agora nós estamos em 140 mil. Apesar de que houve uma redução muito forte até 2010 e de 2010 para cá a gente conseguiu estabilizar, até subir um pouquinho, no longo prazo a gente viu uma redução. E essa redução do número de nascimentos faz com que o percentual de jovens hoje seja bem menor do que era lá atrás, né, no passado. E é interessante quando a gente pega a população de 15 a 59 anos, aquela que está em idade potencialmente ativa, né, que é apta a produzir. E essa população parou de crescer no estado do Rio Grande do Sul ali em 2014. Né, é o dito bônus demográfico que acabou. Interessante. Muito interessante ver realmente o que tu está dizendo, né? Que vai mudando o mapa, vai afunilando mais. Não, e esse fim do bônus demográfico assusta, porque tu precisa equilibrar melhor, sobretudo questões como a previdência e saúde, né? Exatamente. Olha, felizmente a previdência, ela vamos dizer, no regime geral, ela é nacional. Né? Então isso aí acaba, inclusive, ajudando o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos as transferências via União. Mas quando a gente olha para o setor público, a previdência do funcionalismo, ela sim é estadual e a nossa capacidade de produção para pagar os custos, o déficit dessa previdência vai ficando menor. O que ocorre? O desafio ele aumenta com a diminuição da população em idade produtiva, porque agora para crescer a economia, crescer o PIB, a gente precisa aumentar a produtividade por trabalhador. A gente precisa que cada trabalhador esteja produzindo mais. Nós não vamos ter um número maior de trabalhadores. Obviamente, isso que eu estou dizendo é no médio e longo prazo. No curto prazo, nós estamos hoje vivendo uma crise econômica, nós temos uma força de trabalho, né, que está fora do mercado de trabalho, que não está trabalhando, né, e ela pode ter esse efeito no curto prazo. Então não é um problema a curto prazo, mas a médio e longo prazo, sim, pode ser um problema. Sobre a população ativa, vocês apontaram na região do Vale dos Sinos, ali que está ocupando o maior número da população ativa, está ali. Isso. Se o telespectador puder, inclusive, tem até um link aqui encurtado que é abre.ai/popvis, P-O-P-V-I-S. Pode-se acessar os dados por município. E ali é muito interessante você ver a pirâmide etária do seu município, do seu CORED, da sua região, né? Você vê como ela está evoluindo. Pode fazer o corte que quiser. Pode fazer o corte que quiser em cada faixa etária e exatamente no Vale dos Sinos a gente vê as maiores concentrações. Dois Irmãos é o top desse Dentre os municípios com mais de 20 mil habitantes, Dois Irmãos é o município com o maior percentual de potencialmente ativo. Ou seja, de 15 a 59. 15 a 59 anos. Um fato me chamou a atenção entre os dados que vocês apresentam, que a população está se deslocando para o leste. Ou seja, aquela região onde a gente já tem menos municípios, que é aquela região da campanha, né? São municípios muito grandes. As pessoas estão optando em vir aqui para o litoral, serra, região metropolitana. Isso é um fenômeno que não tem reversão? Se pode buscar uma política de reversão nisso, Pedro? Difícil sua pergunta, tá? A gente vê já essa tendência nos últimos censos demográficos. Não é de agora, não foi o último censo de 2010 que mostrou isso. O de 2000 já mostrava, o de 91 já mostrava. Claro que a gente dizer se isso vai ser para sempre, né, se isso não vai se estabilizar, é difícil, porque políticas regionais podem reverter isso aí. Mas, vamos dizer, nos próximos anos a gente projeta uma continuidade dessa tendência. E que perfil é esse
esse povo que foi para o litoral, por exemplo, litoral norte, região de Imbé, Tramandaí, onde tem maior crescimento? Sabe que, ao contrário do que se pensa, as pessoas acham que são os idosos indo para lá se aposentar e indo morar na praia, né? É a primeira ideia que vem na cabeça, É a primeira né, ideia que vem na cabeça. De fato, tem um percentual maior de idosos migrando, dentre todas as pessoas... Tá vendo aí em Imbé, fiquei com vontade de ir para lá agora. Tu não é idoso ainda, André, mas deu vontade. Dentre todas as pessoas que migram, né, quase todas são jovens. Tem entre 20 e 34 anos, 37, 38 anos. Essa é uma tendência, não é só aqui no Rio Grande do Sul, é no Brasil e no mundo. Para trabalho? Migra principalmente para trabalho, tá? Mas migra para estudar também. São os jovens a grande base de migração, tá? Isso tá na literatura de migração. E quem está chegando no Imbé, por exemplo, a gente está vendo, eu sei que Imbé tem um destaque no estudo, está encontrando trabalho? Pois é, mas só para terminar, tá, okay. O que acontece... Essa migração para o litoral, embora ela tenha um percentual maior de idosos do que a migração em geral, ainda assim a grande massa de migração para o litoral é de jovens assim entre 20 e 39 anos. Então isso faz inclusive com que a população de Imbé não esteja entre aquelas com o maior percentual de idosos do estado. Tá? E quanto ao encontrar trabalho no litoral norte, pois é, exatamente, quando as pessoas vão para o litoral ou vão para uma região migrando, elas acabam pegando alguns empregos que estavam disponíveis, mas elas também geram empregos. Elas então acabam gerando, elas consomem, elas fazem com que abram mais postos de trabalho para atender essa população que está aumentando. Então aí você tem um equilíbrio, você acaba conseguindo equilibrar a oferta e demanda de emprego, mesmo no litoral norte. A gente vê de vez em quando, o governo do estado, não nessa gestão, já nas anteriores, por exemplo, está dizendo, ó, não precisa fazer novas escolas, né? Nós precisamos aperfeiçoar as que tem, racionalizar esse processo. O estudo, de alguma forma, ele acaba referendando isso. Ele está mostrando que, demograficamente, ok, nós temos uma demanda, quando a gente atender essa demanda, ela não vai crescer, ela tende a diminuir, é isso? Nós temos que ter muito cuidado, porque tem algumas escolas que são em áreas rurais, são de difíceis acesso. Sim, que aí só lá tem acesso. Então você fecha uma escola, complica muito, as crianças têm que se locomover demais, né? Então esse trabalho tem que ser muito bem pensado de tal maneira que Sabe você... que eu fiquei, desculpa, mas só para colocar um dado, conversando com o prefeito de Dom Pedrito, na Expo Inter, ele me disse que diariamente, para atender o transporte escolar no município, os ônibus viajam o equivalente à ida de Porto Alegre a Manaus e volta. Imagina só. Para atender, justamente por causa disso. É muito grande, o município é enorme, Dom Pedrito, em área, né? Ele é enorme em área. E então você tem que ter muito cuidado. Agora, sim, nós podemos aumentar o número de alunos por professor em diversas turmas do estado. Então, se isso for bem pensado, bem planejado, é possível, sim, aumentar esse índice. Teve algo que chamou a atenção de vocês, que vocês não esperavam, que levou um choque, assim? Olha, na verdade... Para quem acompanha estatísticas, as coisas vão indo aos poucos. Não, elas são graduais, né? Então não é de uma hora para outra. Eu não conseguiria dizer algo específico, assim, um choque, assim. Muitos números interessantes, mas já eram coisas que nós sabíamos. Por exemplo, Porto Alegre, entre as cidades com mais de 20 mil habitantes, lidera em percentual de mulheres. Né? Nós temos aí, enquanto a média do estado é 51 e pouco, Porto Alegre... Com mais mulheres e mais homens encharqueadas, é isso? Encharqueadas por causa do presídio. Do presídio. Aí é o presídio que está... O presídio faz um efeito encharqueadas de aumentar o percentual de homens lá. Mas Porto Alegre não, o Porto Alegre é o efeito escolaridade. Mulheres vêm do interior para a capital para estudar e as mulheres têm anos de estudo a mais do que os homens. Importante deixar claro, esse trabalho ele dá bases para a dimensão e construção de políticas públicas, ele não decide nada, ele dá informações para a partir daí as coisas acontecerem. Exatamente, porque a educação ela é um insumo para tudo. Se você quer medir quais municípios estão atingindo a taxa de matrícula, né, como por exemplo o TCE faz essa fiscalização muito bem, você precisa saber qual o tamanho da população naquela faixa etária naquele município. Então você precisa conhecer a população para poder acompanhar a taxa de matrícula. Se você quer distribuir vacinas para uma determinada idade no município, você precisa saber quantas crianças tem naquela faixa etária. E não só no setor público, também no setor privado. Você quer abrir uma empresa, você precisa conhecer o seu público-alvo. Pedro, obrigado por estar conosco aqui. Sucesso lá no teu trabalho. Obrigado, satisfação. Obrigado. A RS Acontece faz um rápido intervalo. Na volta, vai falar sobre os blocos de carnaval de Porto Alegre. Tem polêmica. Ixi, já volta. Já volta.
Voltou o chimarrão, André Machado. Tinha até me esquecido dele. Tinha esquecido do chimarrão. Eu que tinha esquecido dele em casa esses dias, mas hoje eu trouxe de volta aqui. Porque a gente tem convidado daqui a pouco no estúdio, tem que compartilhar. Tá bem, olha aqui, ó. A previsão ainda é de chuva, mas a meteorologia vem aos poucos amenizando o prognóstico para amanhã do sábado em Porto Alegre. A montagem da estrutura para o desfile da Independência está em andamento e nós vamos falar sobre isso agora com a Karine Flores. Oi, Karine, qual é a situação? Conta pra gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriela, André, boa tarde a todos. Tem muita gente por aqui, sim, torcendo para que São Pedro dê um alívio no sábado, para que a chuva não seja tão intensa e todo mundo possa acompanhar e desfilar sem tanta água. Em Esteio vai acontecer o desfile cívico, só que no dia 29 de setembro, não vai ser neste sábado, no dia 7, foi transferido por conta aí da previsão de chuva. Mas em Porto Alegre está confirmado, está garantido. Eu vou conversar agora sobre isso com o diretor institucional da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, Gilmar Chagas, que está aqui comigo, para entender. Mesmo com chuva, rola o desfile, né? Boa tarde. Com certeza, boa tarde a todos. Mesmo com chuva em Porto Alegre, vai sair o desfile. Né, um grande evento aguardando a todos aqui nessa avenida Edivaldo Pereira Paiva, onde, juntamente com civis e militares, uma grande festa dos 197 anos da nossa nação e os 103 anos da Liga da Defesa Nacional, trazendo alegria, robustecendo a força, fortalecendo esse sentimento cívico e patriótico do povo brasileiro. O evento começa aqui a partir das 10 horas da manhã. Eu quero que tu me explique exatamente em que lado aqui da avenida vai acontecer, quem é que desfila, como é que vai acontecer. Bom, o desfile acontece nesta avenida, né, no sentido bairro Centro, onde entidades civis e militares vão percorrer toda esta avenida para o desfile, para o carinho de toda a população que aqui vai estar. Quantas pessoas participam mais ou menos? Olha, nós temos mais ou menos uma ideia entre 3.500 a 5.000 pessoas, entre civis e militares. No ano passado teve um número bem interessante de público aqui acompanhando. Nos últimos 3 anos vem aumentando cada vez mais. Aí nós tivemos uma grata satisfação de ter mais ou menos aqui ano passado 35.000 pessoas. Isso é muito importante para o civismo e para o patriotismo. E quem assiste geralmente fica nesse ponto aqui que a gente está agora, né? Porque eles vão desfilar e as pessoas vão poder acompanhar daqui. Exatamente. Essa avenida, tanto num lado como no outro, fica cheio de pessoas aguardando com seu amor, com seu clamor, com seu carinho à pátria, a esse dia tão importante nos 197 anos da nossa independência do Brasil. O que vai ser preciso de trabalhos aqui? Acontece montagem num ponto especial aqui da avenida? Como é que funciona isso? Exatamente mais à frente, mais ou menos uns 3 quilômetros daqui onde nós estamos neste momento, é montado um palco onde fica o palanque oficial e também a parte da imprensa, que faz toda a parte da comunicação e visual a todos. O senhor participa há quanto tempo do evento? Bom, eu estou no evento há mais de 20 anos, né? E participando ativamente com a Liga desde o ano de 2013, com a Liga da Defesa Nacional, que organiza todo esse evento. A gente sabe que é uma expectativa muito grande, né? Para quem participa, para quem desfila, para quem acompanha. Tem muita gente que ensaia, né? Fica um tempão ensaiando para tudo ser perfeito aqui. Exatamente, é uma grande alegria das associações, né, da parte militar, de estar aqui e sendo reverenciado o amor, o carinho da pátria, tanto da parte civil como da parte militar, esse amor, esse clamor que precisamos tanto robustecer, como dizia o nosso grande Olavo Bilac, que é o criador da Liga da Defesa Nacional, né, da nação patriótica, os símbolos nacionais, os grandes vultos que fazem engrandecer essa pátria. E é isso que nós reverenciamos nesse 7 de setembro de 2019. Esse evento começa aqui, o desfile às 10 horas da manhã, começa como? O que é o primeiro a desfilar aqui? Bom, o desfile oficialmente começa com a passagem do governador do estado. Então ele é a autoridade máxima aqui presente, conjunto com o comandante militar do Sul, quando eles vão passar a revista Tropa, né, com blindados, e aí logo após o retorno do governador ao palanque, oficialmente começam os desfiles com as associações e depois o desfile militar. Aí tendo 3 momentos, o desfile a pé, o desfile de blindados e depois encerra com o desfile hipomóvel, a cavalo.
Muito obrigada pelas informações. Então tá confirmado, né? Com chuva, tenho certeza que as pessoas vão vir aqui mesmo assim para conseguir acompanhar esse evento. Volto com vocês aí no estúdio. Nossa, mas tá com frio a Karine Tá, lá, né? Tá toda encarangada lá na orla do Guaíba. Ali na orla é muito frio. É frio aí, né, Karine? Tá feia a coisa aí. Tadinho. Vento é bastante frio. Pois é, olha, vai ser frio. Então, sábado de manhã, quem for acompanhar o desfile da Independência tem que também se preparar. Aliás, essa orla recebe durante os meses de verão alguns dos desfiles do Carnaval aqui de Porto Alegre, dos blocos de Carnaval em Porto Alegre. E nesse momento nós estamos vivendo uma espécie de revolta dos blocos carnavalescos. No ano em que a Prefeitura buscou organizar os desfiles das entidades com editais, uma parcela dos blocos está se mostrando descontente e está prometendo um protesto para amanhã. A gente vai tentar entender essa polêmica, conversando com o advogado Ian Angeli, que é do Bloco Turucutá, e também com o secretário adjunto da Cultura, Leonardo Maricato, que já está com o nosso chimarrão na mão aqui também. Obrigado por vocês dois estarem por aqui. Ian, o que os blocos estão reivindicando diante do Carnaval de Porto Alegre? Qual é a questão que está na mesa? Eu acho que primeiro ponto, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um coletivo de blocos, né? Eu acho que se eu estou aqui enquanto Turucutá, mas na verdade foi um processo que iniciou de outros blocos que se organizaram. Mais ou menos, Ian? Estamos em torno de 20 e ainda tem algumas adesões ocorrendo, né? Então, até amanhã, no momento do ato, é esperado algumas adesões, alguns blocos que estão levando a carta de reivindicações para dentro. Qual é essa reivindicação que une vocês? Na verdade, o que nos une foi um tratamento que foi dado ao Carnaval pela Prefeitura, principalmente, e na forma de tratar a cidade que impede os blocos de existirem, quase sempre, né? Sempre foi uma reivindicação dos blocos que existisse um processo público aberto, transparente, na forma do edital, mas a construção do edital, como foi feito, de forma unilateral, sem participação de qualquer bloco ou entidade, sendo lançado em janeiro para um carnaval 2 meses depois, e principalmente que impedia os blocos de se livre organizar, de se organizar dentro das suas tradições, inclusive como a legislação impõe, né? Isso gerou uma série de confusões, gerou multa para blocos históricos que não puderam sair ano passado, como é o caso do Floresta Aurora. Tivemos toda uma série que afeta diretamente uma questão que é natural do porto-alegrense, que é a sua tradição carnavalesca, né? O Porto Alegre tem uma história centenária de carnaval que foi afetado e vários blocos sofreram com isso. Então, essa proibição segue ao longo do ano com proibição de ensaiar, não tem espaço para ensaio nas ruas, não tem um espaço onde a gente consiga expressar arte, né? E, inclusive, contrariando boa parte da legislação de Porto Alegre. Então, tem toda uma base de desrespeito, de silenciamento de uma população carnavalesca que a gente está levantando, trazendo e querendo intervir no processo do ano que vem, principalmente. Tá ali o secretário Maricato, por favor, com o chimarrão na mão. Pode devolver o chimarrão, secretário. Pode devolver o chimarrão, que dá tempo da gente carregar aqui enquanto o senhor se expõe. Primeiro dizer que eu fiquei até com vergonha agora da repórter ali, toda agasalhada de manga curta. Me senti mal. Bom, vamos lá. A narrativa do nosso colega Ian, no meu entender, não condiz nada com a verdade. Existe aí, talvez, uma confusão de interpretação. Agora, os blocos têm total autonomia se quiserem desfilar, é apenas avisar o escritório de eventos aonde vai desfilar, dia, e eles têm a liberação da prefeitura para desfilar. Existiram casos específicos onde um bloco queria desfilar em uma data, onde naquela data ia ter Grenal, St. Patrick's Day, e também o Carnaval Oficial de Porto Alegre. Então, naquela data, não tinha como o poder público autorizar, não tinha gente suficiente para acompanhar isso. Então, o telespectador imagina, se a prefeitura autoriza um bloco, não tem EPTC, não tem guarda municipal acompanhando, uma ambulância tem que passar, uma viatura tem que passar para fazer um atendimento, quem é que vai organizar isso? Então, a cidade tem que ter responsabilidade. Eu sou um grande defensor da cultura, vou lutar e sempre defender a cultura, mas a cultura tem que ser feita com responsabilidade. A construção dos editais, ela foi feita com a participação do setor, ou seja, com os blocos,
tinha muita queixa ali do pessoal da Cidade Baixa, que também Perfeito. queria participar, Ministério Público. Como é que se deu a construção desse edital? O primeiro edital, como estava muito em cima da data, nós fizemos uma força-tarefa na Prefeitura e conseguimos construir esse primeiro edital, porque é uma formatação inédita na cidade, nós conseguimos o apoio da iniciativa privada e conseguimos realizar um carnaval exemplar para a cidade de Porto Alegre, onde a limpeza foi feita de forma exemplar, banheiros químicos em quantidade suficiente, segurança, itens que não existiam em carnavais anteriores estiveram nesse ano. Bom, findando o carnaval, a questão de 45 dias, 2 meses atrás, nós chamamos todos os blocos numa reunião no Centro Municipal de Cultura, lá no auditório do Ateliê Livre. Pedimos para os blocos se manifestarem, o que eles concordaram, o que eles achavam que tinham que mudar, que nos mandassem por e-mail ou escrevessem ali na hora para que a gente registrasse isso, para poder fazer a construção do novo edital. Então, quando se há um discurso que não existe transparência e não existe diálogo, desculpa, eu discordo, nós escutamos os blocos, colhemos a opinião deles. Vocês foram, Ian? Em nenhum momento a Turucutá ou nenhum dos grupos que estão lá foram chamados. Só foram chamados aqueles que aderiram ao edital e participaram no ano anterior. É complicado a gente trabalhar dessa forma quando você vem chamando os amigos do rei para construir a concordância do que o rei acredita, né? A gente, um processo democrático, principalmente na cidade da participação popular, como Porto Alegre foi durante muitos anos, né, espera, no mínimo, a publicação de uma minuta para receber propostas, não fazer uma reunião fechada com algumas entidades. É interessante que, inclusive, solicitamos pelo serviço de informação à população, né, pela transparência da Prefeitura, a listagem de todas as atividades autorizadas nesse dia. E mais de 30 atividades foram realizadas, né, com autorização da Prefeitura. Desse dia do St. Patrick's, do Grenal. E não foi autorizado só esse bloco. Que era o dia que o Turucutá queria... Né? Inclusive, a gente evita falar, porque é uma mobilização de vários blocos, né? É muito mais do que a multa que a Turucutá recebeu. Mas a Turucutá recebe uma multa por fechar uma via da orla que está fechada aos domingos. Ela conseguiu ser multada por fechar uma via que já estava fechada. Vocês acabaram fazendo o desfile de qualquer forma? Nós não fizemos o desfile. Essa é que é a questão. Comunicamos ao vice-prefeito por meio de um ofício 72 horas antes e realizamos um protesto. Deixamos de fazer o nosso desfile e fizemos em outro local. Mudamos o nosso local e fizemos um protesto comunicado à brigada, com autorização da brigada, comunicado ao prefeito. Mesmo André, assim, fomos multados. Eu gostaria de colocar aqui o ponto de vista da Prefeitura. Comunicar o vice-prefeito, comunicar o prefeito, não é o processo de andamento. Existe um escritório de eventos para fazer isso. Até chegar ao prefeito, essa comunicação, como é que fica? E aí, por exemplo, a Orla tem todo um planejamento de utilização da Orla. Como é que fica aquelas famílias que vão com criança pequena que não querem participar do carnaval? Mercado, como fica ali? Posso concluir? Obrigado. Como que então ficam essas pessoas? Nós temos planejamento na cidade. Espaço para a cultura há diversos, nós temos apenas que ter planejamento. Eu gosto de ver que no manifesto que foi enviado para o encontro amanhã, ou para a manifestação, existem palavras como intolerância, repressão. E é engraçado que o que jogam para a prefeitura geralmente é o que os blocos que se sentem prejudicados fazem. Por exemplo, foi proposto para Turucutá sair em datas independentes. Não aceitaram. Então, quer dizer, tinha que ser naquele dia, que tinha uma série de eventos na cidade de Porto Alegre. Então, isso é que eu digo que é intolerância, que não se tem diálogo, porque assim, nós oferecemos várias outras datas. Fala qual data que você ofereceu. Fala pra gente. Data independente, agora não me lembro os dias, mas te dei várias datas. Sim, eu posso dizer. Você ofereceram dia 30 de março, quase um mês depois do Carnaval. E oferecemos antes do Carnaval também. Exatamente. Eu tenho as datas do Ministério Público, André, que nós vimos com uma construção longa. Deixa eu entender, assim, o que a gente pode mudar daqui para frente? Amanhã vai ter esse protesto, vai ser lá na frente da Prefeitura, tem uma proposta. Tem a construção do edital para 2020, né, o de 2019... A gente soube aqui pela exposição de vocês como é que se deu. Vai mudar alguma coisa do processo de construção? André, nós temos... Posso fazer a proposta? Com certeza, a proposta sempre é bem-vinda. A Prefeitura vai estar construindo uma minuta de edital. Então, que coloque essa minuta publicamente no site, antes de publicar, antes de assinar, coloque à disposição da população para fazer, pelo site mesmo, por e-mail, coloque à disposição de apresentar as ideias para a gente saber o que é que está sendo construído, uma política pública. Perfeito. Pelo princípio da transparência. Bom, vamos lá.
esse edital está sendo construído com os blocos que se cadastraram na prefeitura, não os que participaram do carnaval. Porque o que acontece? Hoje, existem vários blocos que não existem, André. São quantos, mais ou menos, Maricato? Olha, Porto Alegre deve ter mais de 80 blocos. Mas quantos tem cadastrados? Quantos cadastrados e quantos? Em torno de uns 40 blocos cadastrados. Com esses que a prefeitura está trabalhando no carnaval. Sim, convidando esses. E estes blocos que estão no protesto amanhã, o Turucutá e outros, eles não estão cadastrados na prefeitura? Olha, cadastrados sim, estamos. Preenchemos a ficha, por exemplo, na reunião lá. Sim. E não tem como a prefeitura dizer que não sabe da nossa existência, porque a gente já está há 12 anos nunca fazendo foi desfile. dito isso. Mas então por que não foi chamado para nenhum evento? Ian, se está no cadastro, foi chamado. Não foi. Então deve ter algum problema no cadastro, então deve ter dado algum dado errado. Não, Ian, entenda uma coisa. Não, mas vamos corrigir o cadastro hoje. Então. Podemos corrigir. Nós temos o maior prazer de receber o Turucutá dentro do edital. Não temos problema nenhum com isso. O que nós queremos é um carnaval organizado, por quê? Porque nós queremos um evento cada vez melhor para os cidadãos e nós trabalhamos com a segurança do folião. Nós temos responsabilidades. Claro. E o carnaval de rua, André, vem crescendo demais na cidade de Porto Alegre. A ideia é lançar esse edital quando, secretário? Acredito que no final deste mês. Deste mês. Então vamos dar um jeito. São dois editais, né, André? Vamos ampliar esse processo. São dois editais, né? Vou deixar claro aqui. Um edital é para a empresa que vai realizar o evento. E o outro é para os blocos. E é esse que interessa aos blocos. Tá. Eu preciso só fazer uma correção aqui, né? Porque não adianta a gente jogar muito pela questão da Turucutá, que realmente foi um caso peculiar de muito debate. Por exemplo, tem vários outros coletivos que estão juntos. São vários coletivos que estão sofrendo igualmente, que também não estão. Estão cadastrados, todos eles cadastrados na prefeitura, e que não tem esse feedback. Dizer que apenas esses esses que não estão no ato, não receberam, não foram chamados, é complicado, Novamente, né? André, não condiz com a verdade, mas respeito a opinião do Ian, vou brigar a vida inteira para que ele tenha a opinião dele, mas não concordo. Eu sei que vocês vão sair daqui agora, porque a gente tem que encerrar a entrevista, e vão seguir conversando para a gente buscar um entendimento. A ideia que tem é que a gente tenha um carnaval mais forte. É por isso que o Turucutá e que as bandas e blocos que vão fazer esse movimento amanhã lutam e enfim, é o que a gente imagina também. É que eu me preocupo, André, porque assim, é um produto o carnaval de rua. Quando começa a dar esses ruídos gigantescos, a gente acaba afastando cada vez mais o folião que gosta do carnaval do espetáculo. Não, isso não. Não podemos fazer isso. Não faz. Continua tentando organizar, continua tocando o Turucutá adiante. Obrigado pela presença de vocês dois aqui. Rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre consulta popular. O prazo para definir as prioridades da sua região termina amanhã. Já a gente volta. As cancelas do pedágio da EGR na RS 130 em Encantado, no Vale do Taquari, estão abertas. A pedido do Ministério Público, a Justiça suspendeu a cobrança. A promotoria alega que os recursos arrecadados não estão sendo convertidos em melhores condições para a via. Outra alegação é que a cobrança isola moradores de um dos bairros nos seus deslocamentos para Lajeado e Santa Cruz do Sul, que são polos regionais. A empresa gaúcha de rodovias anunciou que vai recorrer da decisão. Até amanhã, os gaúchos podem definir as prioridades para a destinação de 20 milhões de reais do orçamento estadual. O cidadão pode escolher um projeto de acordo com a sua região. Para saber mais como votar e se a sua demanda será atendida, a gente conversa agora com o secretário de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no RC Conversa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente na Band, segundo momento no dia, no primeiro de manhã cedo. Teve no Jornal Gente. No Jornal Gente, falando sobre a consulta popular e outros temas, e agora na TV, então muito obrigado pela oportunidade. Dá para fazer tanto pelo site quanto também por aplicativo, né? Você tem várias formas. Um aplicativo, ou seja, você, na verdade, entrando consultapopular.rs.gov.br, você acessa o aplicativo e faz diretamente a sua votação com o nome e título de eleitor, entra diretamente na região onde você está vinculado, seu domicílio eleitoral, e já vem as propostas que foram elencadas como prioridade. No caso do computador, também a mesma plataforma, ou seja, são a mesma plataforma, a mesma estrutura, e em alguns lugares também temos a votação física, porque ainda temos alguns lugares que a gente não tem essa estrutura. No final, vence uma proposta por região, é isso? Não, no final nós temos as 28 regiões. Essas 28 regiões elencaram de 3 a 5 projetos que compõem a cédula, cada uma delas, e a partir dali, as 3 mais votadas recebem recursos. As 3 de todas? De cada região. De cada região. Então, se você tem uma região que tem três opções,
as 3 vão receber recurso. O que vai variar é a quantidade determinando o número de votação. Hoje pela manhã votei aqui no Delta do Jacuí, que é a nossa região, Sim, né, metropolitana e Delta do Jacuí. Tinham 4 opções, então uma delas vai ficar fora. Uma tende a ficar fora pela votação e as outras 3, a mais votada recebe mais recurso e assim por diante. Além disso, o recurso disponibilizado, ele tem uma metade equânime entre os 28 COREDs e os outros 50% vão com base no Índice de Desenvolvimento Econômico e Social, privilegiando aquelas regiões com mais necessidade de investimentos dentro dos índices de desenvolvimento econômico e social. Vou fazer uma pergunta super leiga aqui, secretário, mas que importância que tem que as pessoas possam participar? Eu acredito, penso, né, que nós temos o Rio Grande do Sul primeiro, e aí eu digo da minha experiência pregressa, eu já tive presente em 20 estados brasileiros atuando de alguma maneira ou outra. O Rio Grande do Sul tem uma cultura de participação da sociedade muito grande, ou seja, os volumes, os números em termos de participação pela própria nossa história, né? Seja com o Bernardo de Souza, em Pelotas, começou com todo o poder emanando do povo, orçamento participativo, a consulta popular que vem com o Brito, o COREDS com o governador Alceu Colares. Então, isso já é uma característica nossa. E o que é importância é porque cada vez mais a sociedade exige um Estado colaborativo, aberto, com transparência de dados e que ele possa, de alguma maneira, ser mais protagonista. E hoje é muito permitido pelas ferramentas digitais. Pois é, um grande desafio desse processo é a credibilidade desse processo, que é saber se efetivamente vai ser executado aquele valor que foi escolhido e a facilidade de acesso a ele. O Estado tem esse compromisso? Nós temos esse compromisso. Que for escolhido vai ser de fato executado. Nós temos 20 milhões destinados para essa consulta popular. Esses 20 milhões estão, uma alteração que nós fizemos do anterior agora é que todos os projetos que estão indo para a votação são projetos alinhados aos chamados PEDs, que são os Programas Estratégicos de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Então, você teve uma discussão em cada região para construir as suas prioridades de projetos e nós vinculamos os projetos que vão para a votação aos PEDs. Anteriormente, você tinha outros projetos que não estavam vinculados ao PED. Nós dissemos, não, 100% aos PEDs, porque aquilo já vem de uma discussão construída nas regiões. Ou seja, não é de uma forma aleatória. Não é de uma São forma aleatória. Inclusive, nós fizemos um mapeamento de todos os projetos dos PEDs, das 28 regiões, cruzando com os programas prioritários do governo Eduardo Leite, do governo do Estado, e com as prioridades de cada secretaria. E com isso fechamos as matrizes para irem para as assembleias regionais que ocorreram nas últimas 2, 3 semanas, onde já as comunidades escolheram quais seriam os projetos que iam fazer parte da CEDAW. Quem quiser interferir nessa parte vai ter que fazer parte das assembleias regionais. Vai ter que fazer parte das assembleias regionais. A nossa intenção, quando nós assumimos, e a discussão muito aberta com o Fórum dos COREDs, é que a gente via que havia uma não comunicação entre COREDs e os programas estratégicos de desenvolvimento do CORED e o que ia para a consulta popular. Pareciam 2 processos diferentes, porém a consulta sempre realizada pelos COREDs. Nós temos que fazer isso, um processo de desenvolvimento regional, onde a consulta popular é um instrumento para o desenvolvimento regional. Então isso foi muito bem aceito pelos COREDs, foi muito bem aceito pelo Fórum dos COREDs e todo esse processo foi construído nesses 6, 7 meses, debatendo, discutindo nos fóruns de COREDs. Amanhã então termina a consulta, quais são os próximos passos? Amanhã termina a consulta, nós já estamos aí com quase 70 mil votos, ou seja, várias regiões, convoco a todos os que estão assistindo a votarem, né, que é importante. Vamos botar o endereço na tela, está aí na tela. Porque isso é importante como transparência nova e o protagonismo do cidadão. Havendo o encerramento amanhã, nós vamos ter os mais votados e aí começamos a relação, a discussão com os COREDs para fazer o processo de 2020, nós estamos em 2019, votando para o orçamento 2020. Que está em 2020. E, inclusive, está no orçamento em discussão na Assembleia esses 20 milhões, para que sejam executados. E aí essa relação vai ser dada via COREDs ou via a prefeitura ou secretaria específica, o acordo para a transferência de recursos. Dá um testemunho aqui que é muito fácil, né? Você entra nesse endereço que está aí na tela. Já votou hoje, né? Fiz em questão de segundos, porque na verdade você precisa ter o número do seu título, que eu não tinha na mão, mas a consulta é muito rápida. Permite você pesquisar. Então você pesquisa, volta ali para o local e ele já lhe remete para o CORED, onde você
tem o seu domicílio. Né? E eu vou colocar mais, nós queremos fazer uma grande transformação para a consulta de 2020. Nós temos dito que em épocas, aqui teve pesquisador do Departamento de Economia e Estatística, nós temos uma mudança demográfica muito grande. Bem significativa. Bem significativa no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que criar cada vez mais instrumentos para todas as idades, para que permitam a participar do Estado, do governo. Né? E para nós, a consulta popular, ela transformada, não deve ser somente uma votação de projetos de recursos. Nós queremos transformá-la num instrumento de ouvir o cidadão sobre a avaliação de políticas públicas. Então, a partir de 2020, na consulta de 2020, a consulta popular ela toma um escopo maior, não somente de votar orçamento, mas também de avaliação de políticas públicas pela sociedade. É uma maneira de fazer uma democracia, abrir a democracia direta. Engajamento do cidadão, ou seja, você hoje está engajado em redes sociais, das mais diversas, você está engajado em comunidades, nós queremos que a comunidade do Estado do Rio Grande do Sul esteja engajada numa rede do Estado do Rio Grande do Sul, opinando, e sabe que vai falar direto com o governo, né? Isso é importantíssimo. É isso aí. Secretário Gastal, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Até que horas amanhã? Amanhã até o final da tarde, até o final da tarde. integral, tá bem? Tá bom, obrigado por estar conosco. Rápido intervalo, rapidinho, e na volta tem Mariana Calil e uma ação de solidariedade e sabor entre os imigrantes africanos. Aqui em Porto Alegre, a gente já conta essa história. Quinta-feira, dia do RS Acontece por aí com a Mariana Calil, que hoje vai nos falar sobre como africanos que vivem por aqui estão praticando solidariedade de uma das melhores formas que tem, Mariana, que é a gastronomia. Gastronomia. Adoro. Eu adoro. Quem não gosta de viajar e experimentar novos sabores, né? Eu acho que é o programa cultural que eu mais gosto em viagem. E aqui é bom porque a gente vai poder experimentar sem precisar viajar. No meu caso, pegar avião, que é um problema. No caso, é bem mais barato, inclusive. Bem mais barato. O que tu descobriu, Mari? Que tu anda sempre descobrindo coisas curiosas por aí, e legais, a gente percebe que o Porto Alegre está repleta de imigrantes africanos, né? Muitos deles do Senegal. E existe o Festival Africanidades, que vai acontecer em Porto Alegre no dia 3 de novembro, que vai reunir moda, cultura, artesanato, gastronomia, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura. E para arrecadar fundos para esse festival, vai ter agora, no 7 de setembro, sábado, no restaurante Galo Cinza. Agora? Agora, um programa para quem ficar aqui no feriado. Um jantar Sabores do Senegal, que o chefe Omar Ba, que é um senegalês, que está há 6 anos aqui em Porto Alegre, ele é biólogo, ele aprendeu gastronomia no Exército, ele vai criar pratos para esse jantar temático com a culinária do Senegal. E aí eu fui meio pesquisar que culinária é essa, porque me interessei muito em ir. E contempla muito arroz. E trouxe, até fiquei treinando em casa como é que falava, né, para falar os nomes direitinho. E aí a gente está vendo umas imagens. A gente está vendo as imagens. A gente está vendo as imagens do festival que vai acontecer e também do Omar, que é o chefe. A cozinha do Senegal é composta basicamente de arroz, que eles chamam de tiep. Então, o arroz tem arroz com peixe, arroz com carne e arroz com galinha. Todos esses pratos vão ser servidos, só não o porco, porque é um país muçulmano, então não tem a bebida alcoólica e não tem carne de porco. E a bebida alcoólica, quem quiser consumir, é à parte. Mas não é aquele arroz branquinho, não fica com essa cara de arroz, não, né, André? Eu gosto de arroz, eu não tô com cara de arroz. Ele gosta de bolinho de arroz, adoro bolinho de arroz. É um arroz muito especial, um arroz super condimentado, com especiarias, leva bastante pimenta, leva gengibre e bastante molho de tomate, é um arroz vermelhinho. E aí eles cozinham esse arroz com vários legumes. E aí, quando é tiep boudien, é o arroz com peixe, que é o feijão com arroz nosso, é o arroz com peixe deles, que é o mais famoso e popular. Tem o tiep yap, que é arroz com carne, e o tiep boudnar, que é arroz com frango. E também vão servir cuscuz. Lá no Senegal, eles costumam comer cuscuz de milho. A gente não tem esse cuscuz aqui, então vai ser o cuscuz marroquino mesmo. Da mesma maneira de preparar, com condimentos, especiarias e bastante pimenta. E também o vermicelli, que é aquela massinha cabelinho de anjo, como a gente conhece. E tem tanta pimenta na culinária do Senegal que até a salada de frutas, que é uma das sobremesas, tem pimenta. Tem pimenta. Você comeu? Não, mas conversei com a Regiane Martins, que está participando da organização, e ela experimentou. Eu disse salada de frutas com pimenta. Ela, mas Mariana, não é aquela pimenta ardida, tu sente a pimenta, você faz um tss, e já passa. E ela disse também, ela indicou uma sobremesa muito boa, que é o tiacre,
E ela disse, ó, parece... Com pimenta também. Não, esse não. Parece estranho, mas é muito bom, que é cuscuz cozido no leite com baunilha, coco, banana e passas de uva. Nossa. Deve um arroz doce quase, só com cuscuz. Faltou arroz. E os ingressos, eles estão sendo vendidos pela plataforma Simpla, que é uma maneira de adquirir ingressos. Fácil de achar. E também pelo e-mail, não sei se eu deixo aqui. Pode, deixa o e-mail. mesaprodutora@gmail.com. O Galo Cinza fica ali perto do Iguatemi, ali naquela região? Não, ali, né? na Eudoro Berlink, no bairro Monte Serrat. É um restaurante que está super concorrido na hora do almoço. Tá na moda, né? Tá na moda, o Galo Cinza tá na moda. Então a chefe de lá se uniu com o Omar Bar para fazer essa noite de experimentações do Senegal. Adoro Bernique, cozinha bacana. E não tem, a gente não tem um restaurante de comida africana aqui em Porto Alegre. Tem até em São Leopoldo, por incrível que pareça, mas em Porto Alegre não tem. Não, e é uma chance a gente experimentar essa culinária que eu desconhecia até então. E a causa também, além de provar, né, de provar algo bem diferente, que a gente não está no nosso costume, ajudar a causa, né? Ajudar a causa para recolher fundos para esse festival que é bastante importante. Dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro. Galo Cinza, na Eudoro Berlink, ingresso no Simpla, tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, eu vou. Eu já quero saber se tu tá pensando na semana que vem, o que tu vai trazer. Não, eu vou sair por aí. Assim que eu sair daqui, eu vou sair por aí. Pra descobrir. Literalmente, ela vai, acha alguma coisa. Ela já falou de brunch, agora vem a África, que vem agora. Eu saí procurando a China e achei a África, né? É verdade. Tu te perdeu na rota. Me perdi lá pela vontade. O mar se transformou em calmaria e tu te perdeu no caminho. Mari, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigada. Viu? Obrigado. Até quinta-feira que vem. Olha, a edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Outras notícias às 10:50 da noite no Band Cidade. A gente volta amanhã, 1h30 da tarde, com chimarrão. Volta, sim, com chimarrão. Tá tu promete, tu não vai esquecer? Não vou esquecer. Posso guardar pra ti. O André que tá feliz hoje por causa do Internacional, né, André? Tu também. Não. Catarina, filha dela, é colorado. Tô sim. É o Rio Grande do Sul avançando. Tchau pra vocês, até amanhã. A gente tá de volta às 1h30 da tarde.